Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. No programa de hoje, temos o nosso amigo Frederico Granadeiro com o tema Reencarnação e Evolução. Vejamos que reflexões tão oportunas que o nosso irmão nos traz. Desejamos que também que sejam úteis, que lhe possam falar ao coração. Olá, amigos. É com muito prazer e muita alegria que estamos aqui novamente participando desse programa. Hoje com o tema Reencarnação e Evolução. Convido então os amigos para que a gente possa refletir juntos sobre esse tema. Primeiramente, para a gente começar a compreender um pouquinho a questão da reencarnação e da evolução, nós precisamos pensar no sentido da palavra evoluir. O que significa evoluir? O que significa essa evolução? Então, evoluir, na verdade, traz para a gente a ideia de passar por um processo gradual de evolução ou transformação, onde a gente vai executar movimentos, deslocamentos graduais e harmônicos, nos levando sempre adiante, nos levando a uma mudança, a uma transformação. E quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa no processo de evolução, a gente começa a perceber a importância de entendermos a reencarnação. A doutrina espírita nos traz a visão de que nós fazemos parte de um processo evolutivo denominada lei de progresso, uma lei natural, uma lei divina, onde todos nós estamos inseridos nessa lei de progresso. E a gente começa a perceber que tudo à nossa volta está inserido nessa lei de progresso. Os mundos, os animais, seres humanos, enfim, todos estamos inseridos nessa lei de progresso. E essa lei de progresso, ela nos traz o entendimento de que nós podemos nos melhorar, nos transformar, nos aperfeiçoar constantemente. E aí a gente começa a entender como que a reencarnação e a evolução estão diretamente ligadas, estão diretamente associadas. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais, que somos seres que fomos criados em um determinado momento por Deus, porém, fomos criados para a imortalidade. Temos um início, mas não temos um fim. E diante desse início e dessa imortalidade, nós temos aí uma longa trajetória a ser trilhada, uma longa trajetória a ser vivida, a ser experienciada. E toda essa trajetória, toda essa jornada, ela nos oferece um crescimento, ela nos oferece a oportunidade de um aperfeiçoamento constante, de uma transformação constante, onde inúmeras modificações ocorrem tanto no nosso exterior quanto no nosso interior. Nossa essência permanece, porém, as mudanças ocorrem, as transformações ocorrem. A gente começa a perceber que nós, seres partícipes dessa criação, temos a possibilidade de, sob o amparo divino, sob o amparo do Criador, realizarmos movimentos para que a gente possa realmente trabalhar essas questões evolutivas em nosso ser. Temos a possibilidade
de no nosso dia a dia, através das nossas convivências, através das oportunidades, através das experiências, de irmos construindo uma situação diferente e melhor para nós mesmos e para aqueles que compartilham conosco dessa jornada. A gente começa a perceber que nós somos sim partícipes e co-criadores da nossa existência. Começamos a perceber que temos sim o poder de escolher e de realizar aquilo que precisamos e aquilo que queremos nessa nossa jornada evolutiva, nessas nossas jornadas reencarnatórias. E para a gente entender melhor esse processo, a gente precisa voltar à origem, a gente precisa voltar no início de tudo. E a origem, o início, é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. A doutrina espírita nos mostra que Deus é o Criador e que existe uma trindade universal, onde Deus criou o espírito e criou a matéria. E ao criar o espírito e a matéria, Deus está nos dando a oportunidade, desde já, deste momento da criação, de estarmos inseridos em suas leis divinas e naturais. Como dissemos anteriormente, a lei de progresso. E desde o momento da criação espiritual, nós estamos participando desse processo. Esse processo de aprimoramento, esse processo de desenvolvimento pessoal, esse processo de crescimento espiritual. E aí a doutrina espírita nos traz a ideia de que há a evolução do átomo ao arcanjo. Ou seja, tudo está inserido nessa lei de progresso, onde desde as mais pequeninas situações do nosso dia a dia colaboram para esse processo evolutivo, contribuem para esse mecanismo de evolução, para esse mecanismo de transformação e de crescimento. A gente começa a perceber que nós fomos criados por Deus com um propósito, com um sentido. E aí a gente lembra de Jesus em um determinado momento, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde o Mestre nos diz: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E nessa fala de Jesus, nessa orientação do Mestre, a gente percebe que nós temos um objetivo na nossa vida, que nós temos um sentido na nossa vida. Quando Jesus fala para nós naquele instante, para sermos perfeitos como o Pai Celestial, nós precisamos entender e compreender que nós não podemos alcançar o nível de evolução do nosso Deus, do nosso Criador, porque senão Ele não seria Deus. Deus, apenas Ele, tem a perfeição absoluta. Nós podemos sim alcançar uma perfeição relativa. Nós somos seres perfectíveis. E Jesus, naquele momento, Ele nos traz essa ideia. Ele nos traz essa orientação. E nos aponta um sentido, uma direção para a nossa vida. Alcançarmos essa perfeição relativa. E essa perfeição relativa se traduz pela busca das habilidades, capacidades e virtudes espirituais. Quanto mais nós desenvolvemos essas habilidades, essas capacidades e essas virtudes espirituais, mais nós nos aproximamos dessa perfeição relativa. Desde o momento da nossa criação até os dias atuais,
nós já estamos inseridos nesse processo, trilhando aí, através das experiências das vidas, das encarnações, a oportunidade e as possibilidades dessa lapidação espiritual, buscando essa mudança, buscando essa transformação, buscando esse aprimoramento dessas nossas habilidades morais e espirituais. E nós estamos nessa jornada com um sentido, com um propósito, com uma missão para cada um de nós especificamente. A missão de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E aí a gente começa a entender e a perceber que para nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos e para nós alcançarmos essa perfeição relativa, desenvolvendo essas virtudes, essas habilidades, é necessário tempo. Tempo é um fator importante para todo esse processo de amadurecimento espiritual. Tempo é um fator importante para todas as nossas ações, atitudes, conhecimentos que é necessário buscar para trilhar essa jornada do crescimento. E quando nós pensamos em tempo, a média de vida encarnada, vida na matéria, a estimativa de vida que nós temos é em torno de 80, 85 anos talvez, a média da população mundial. E aí a gente começa a se questionar, será que durante um período de tempo de 80 anos, 70, 100 anos, será que nós temos a possibilidade de nos tornarmos esses seres perfeitos, de nos tornarmos esses seres evoluídos? E aí nosso questionamento, a nossa reflexão, ela precisa expandir. Porque talvez em uma encarnação, uma vida aqui na Terra de 100 anos, a gente tenha a possibilidade sim de evoluir, de crescer muito espiritualmente. Mas talvez não tenhamos a capacidade de alcançar a perfeição. Essa perfeição proposta por Jesus. Essa perfeição que a doutrina espírita vem para nos alertar, para nos orientar, para nos mostrar a possibilidade. Então, como podemos realizar esse processo? Como podemos terminar esse processo? Como podemos alcançar os nossos objetivos? Como podemos alcançar esse nosso propósito, essa nossa missão de nos tornarmos seres perfeitos, seres mais evoluídos, já que em uma encarnação, em uma vida talvez de 100 anos, a gente não consiga dar esse passo. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazendo uma segunda palavra no alfabeto espírita que vem descortinar, nos trazendo entendimento, nos trazendo compreensão, nos trazendo a possibilidade de enxergar a vida sobre uma nova ótica, sobre uma nova perspectiva. A primeira palavra que a doutrina espírita nos traz é a caridade. É o amor sendo colocado em movimento, sendo colocado em prática. E a segunda palavra que a doutrina espírita nos traz é a reencarnação. E é justamente a reencarnação que nos traz uma compreensão muito mais profunda sobre a vida, sobre os seus aspectos, sobre as suas possibilidades, sobre as nossas capacidades de alcançar esses objetivos que são propostos para essa nossa jornada. A reencarnação, ela se traduz como a possibilidade de nós, enquanto espíritos imortais que somos, termos a possibilidade de retornarmos à vida material, de retornarmos à vida física, de retornarmos a um corpo físico, para darmos continuidade no nosso processo
de amadurecimento e de evolução espiritual, para darmos continuidade ao nosso processo de transformação, para que a gente consiga dar continuidade a esse movimento interno espiritual de crescimento, de aperfeiçoamento, de melhoria constante. A reencarnação é uma das maiores bênçãos que Deus nos oportunizou para essa nossa jornada existencial. A reencarnação é uma dádiva, é um presente concedido pelo Pai para todos nós. Diante da reencarnação, a gente começa a entender, a compreender que realmente apenas uma vida na matéria, apenas uma existência material não seria possível para alcançarmos esse patamar de perfeição espiritual. Então Deus, infinitamente bom, sábio e justo, nos dá a oportunidade de retornarmos à matéria, de retornarmos à vida física, para repararmos os nossos erros do passado, para termos oportunidades de criar, de trabalhar, de servir, de aprender, de evoluir. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade nos responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então a gente começa a compreender que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Então todos nós somos espíritos imortais. Todos nós fomos criados por Deus. E todos nós estamos aqui, encarnados, nesse planeta material, para dar continuidade no nosso processo pessoal de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, de aprimoramento. Estamos aqui, nesse planeta, considerado um planeta de provas e expiações, para vivenciarmos justamente essas oportunidades que um planeta de provas e expiações tem para nos oferecer. E através dessas oportunidades, nós possamos gerar conhecimento. Que através dessas oportunidades, nós possamos aproveitar para criar, para servir, para desenvolver potencialidades da nossa alma. A cada oportunidade vivida, seja no nosso ambiente familiar, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, com os nossos amigos ou nas nossas religiões,
que a gente possa aproveitar essas oportunidades que nos são ofertadas. Pois são essas oportunidades que nos garantirão a mudança, a transformação. Será o aproveitamento dessas oportunidades que nos garantirão elevarmos-nos espiritualmente, transformarmos-nos espiritualmente, lapidarmos-nos nossas arestas, que, como já percebemos, temos muitas a serem lapidadas, a serem trabalhadas, a serem melhoradas, potencializadas. E essa é a oportunidade que nós temos na encarnação, nesta presente reencarnação. A doutrina espírita nos mostra que todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento. E diante desse momento, dessa criação, nós fomos criados por Deus para essa evolução. Nós fomos criados para esse progresso. Fomos criados para a perfeição. Porém, entre esse momento da criação, onde fomos criados simples e ignorantes, nos encontramos então na condição de espíritos imperfeitos. Mas o nosso objetivo é alcançar a perfeição. A perfeição é a situação alcançada pelo espírito puro. Nós temos um modelo, nós temos um guia que alcançou essa perfeição, que alcançou essa pureza espiritual. É o nosso Mestre Jesus. A espiritualidade nos diz que ele é o tipo mais perfeito que já pisou na Terra. Então Jesus, ele é o nosso modelo. Modelo é aquele ao qual nós devemos copiar, modelar, utilizá-lo como referência para as nossas ações, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos. Modelando Jesus nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua fala, na sua filosofia de vida, nas suas orientações. E ele também é o nosso guia. Guia é aquele que conduz, é aquele que orienta, é aquele que mostra o caminho a ser percorrido, porque ele conhece esse caminho, porque ele já percorreu esse caminho, porque ele já alcançou essa pureza e essa perfeição espiritual. Essa mesma pureza e perfeição espiritual que nós, todos nós, estamos aqui para alcançar um dia. Só que entre esse primeiro momento, que nós vamos chamar de ponto A, o momento da nossa criação, como espíritos simples e ignorantes, até esse ponto que nós vamos chamar de ponto B, esse momento da perfeição espiritual, da pureza espiritual, entre o ponto A e o ponto B, nós temos uma grande jornada. Nós temos uma verdadeira odisseia para sairmos do ponto A e irmos em direção ao ponto B. É uma grande jornada, é uma grande viagem a ser percorrida, a ser trilhada. Só que nós já saímos do ponto A. Nós já estamos a caminho. Nós já estamos dando passos nessa jornada, rumo ao ponto B. Porém, precisamos gerar um autoconhecimento. Precisamos buscar uma autoconsciência para percebermos verdadeiramente onde nós nos encontramos nessa jornada, onde nós estamos nessa caminhada, qual é o ponto que nós estamos nessa longa viagem. Precisamos desenvolver o hábito de olharmos para dentro de nós. Precisamos desenvolver o hábito de nos avaliarmos, de nos analisarmos, percebendo os nossos pensamentos, percebendo os nossos sentimentos,
percebendo as nossas emoções, a nossa fala, as nossas atitudes no dia a dia, os nossos comportamentos, as nossas ações. Precisamos olhar para nós, gerando esse conhecimento, porque só através desse autoconhecimento nós teremos a possibilidade de mudar, de ajustar, de moldar, de transformar, de modificar aquilo que precisamos para nos mantermos na rota em direção ao nosso objetivo, que é a evolução e a perfeição espiritual. Precisamos ter essa estratégia, esse planejamento. Então, quando nós começarmos a trabalhar pautados nesse autoconhecimento, identificando quais são os nossos objetivos de vida, quais são as nossas metas de vida, qual é a nossa missão, o nosso propósito nessa vida, nós teremos a possibilidade de montarmos, de criarmos uma estratégia para nós vivenciarmos essa jornada, para nós passarmos por essa jornada, por essa caminhada existencial da melhor maneira possível, planejando os nossos passos, planejando as nossas ações, pois assim teremos a capacidade e a possibilidade de avaliar como estamos nos guiando, como estamos nos orientando, como está sendo essa jornada, essa caminhada evolutiva. Teremos a possibilidade de analisar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para ver se eles estão congruentes com aquilo que nós queremos verdadeiramente alcançar na nossa jornada. Sabendo que nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos diante desse percurso. Temos os nossos mentores espirituais nos dando suporte e o amparo. Temos o nosso Mestre Jesus, grande sol da humanidade. E temos nosso Deus Criador sempre conosco. Fora os diversos irmãos encarnados que também estão conosco para nos ajudar, para nos ampararmos mutuamente. Pois é essa necessidade de estarmos inseridos, juntos, reunidos nessa lei de sociedade, com familiares, amigos, todos, para que a gente possa dar o apoio uns aos outros para essa nossa crescimento, evolução espiritual. Então já sabemos que a nossa missão nessa vida é sermos a melhor versão de nós mesmos. É desenvolver as nossas habilidades, deixando para trás o homem velho com seus vícios, suas vicissitudes, para que a gente possa buscar um homem novo, com mais virtudes, nos aproximando cada vez mais do nosso objetivo, a perfeição relativa. Para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do sentido da nossa vida, que é a evolução. E aí a gente começa a perceber que estamos aqui, nesse planeta, encarnados nesse momento, para crescermos espiritualmente. Porém, não apenas isso, pois estamos aqui para além de crescermos, para contribuirmos no crescimento dos outros. Estamos aqui para crescer e contribuir. E quando nós entendemos esse nosso propósito de vida, essa nossa missão existencial nessa presente encarnação, nós podemos criar ações, atitudes que sejam congruentes com esse nosso propósito, com essa nossa missão. E que a cada dia da nossa vida a gente possa aproveitar para crescer através do conhecimento e do trabalho e também contribuir através do servir. E que a gente possa lembrar sempre que o amor, ele precisa ser a base de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. Porque apenas o amor, somente o amor,
Ele é capaz de nos transformar verdadeiramente. E toda essa jornada, desde a nossa criação até o nosso progresso, a nossa evolução espiritual, será o amor, o combustível de toda essa trajetória de transformações, de mudanças, de evoluções. É o amor, a pedra fundamental. É o amor, a nossa verdadeira essência. Nós fomos criados por Deus, pelo seu amor, e nós fomos criados para amar. Que a gente possa pautar a nossa vida nesse amor e alcançar, através dessas reencarnações, a evolução que tanto precisamos e que está presente no nosso processo existencial. Um grande abraço a todos e obrigado por essa oportunidade. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.